Ricardo Mota, entrevista desta semana tem como convidado o poeta Cider Vanderlei, que está lançando, por favor, Carlicinho, 60, que é um livro de poemas, uma quase coletânea, com 60 poemas, que pega aí o período de 1976 até agora. Você para por aqui, Sidney? Ou não? Você já anunciou despedida e tal, depois voltou. Você para por aqui, não? É 40, seu legado, sua garrafa no mar, essa? Não, é o seguinte, cara, aos 40 anos, quando eu completei 40 anos, né, aí mais ou menos em 2000, eu publiquei um livro, Desde Sempre, né? E eu estava muito cansado, eu achava que eu estava... Entediado, não era entediado e achando assim, que a poesia, mais do que um prazer, estava virando um vício, aquele negócio de você ter de escrever. Eu já pensava, eu tinha uma leitura viciada, então eu já pegava um livro para, né, sobretudo de prosa, para roubar ideias e ver se aquilo dava certo em poesia. E eu queria experimentar uma leitura mais desarmada, ler simplesmente pelo prazer de ler. Então, eu, de fato, passei 4 anos depois disso sem escrever um único poema, né? Eu me despedi, eu digo tchau, poesia, nunca mais. E, estranhamente, agora passei 4 anos sem escrever, mas sentindo uma falta danada, né? E depois, aí voltou com tudo. Pronto. Derrubou o dique e veio poesia para danar. Boa parte dela prestando, boa parte se destinando ao lixo, como sempre, né? Mas é mais ou menos isso, né? E hoje não é que eu esteja pensando de novo em parar não, né? Até porque a gente fica muito demoralizado, anuncia no outro dia. Isso até se parece... Sem avisar, né? Isso parece até com casamento, vamos dizer. Na hora, né, da união, o cara diz, jura, né, amor e fidelidade para o resto da vida, né, na saúde ou na doença. Passada uma semana ou depois de uma gripe, a coisa já... Você já começa a questionar, será que esse juramento tem sentido mesmo? Mas não é isso. A mesma coisa com poesia. Veja só, você falando, eu deixei como indagação, né, como é que você reage, né? Porque eu, como, enfim... muita gente da minha geração, eu não sei como a meninada lida hoje, os tempos mudaram muito, eu confesso que fico muito confuso e duvido muito de quem tem clareza de explicar esse momento que a humanidade vive. Mas assim, muita gente acha que fazer verso ou fazer rima é poesia. E eu sei que tem pessoas que lhe procuram, né? Você é um revisor, aliás, um ótimo revisor. Como é que você reage quando elas indagam a você, pedem uma avaliação dessa poesia? Olha, primeiro, é inevitavelmente uma coisa constrangedora, né? Porque quase sempre, é raríssimo, é muito raro você pegar, né, um poeta que você sente que diz, vai em frente, né? Ah, tem, claro que tem. Eu até vou citar o nome de um poeta que me surpreendeu, eu não conheço ainda, mas eu vi um livro chamado Depois da Chuva, um menino novo de 30 e poucos anos, chamado Zé Minervino, não tem nem nome de poeta. Minervino, vamos ter que rebatizá-lo. Mas esse menino é muito interessante, né? Ele fez um livro, Ricardo, com um eixo, com estrutura, chamado Depois da Chuva. Ele perdeu quase todos os poemas dele, não achei que teve aí, parece que Branquinho, ele é daquela região ali. E pronto. Mas boa parte do que me aparece, né, boa parte, é constrangedor. Então eu procuro, né, assim, bater leve, né, dizer, né, leia, porque outra coisa desgraçada é que muitas pessoas estão escrevendo sem ler. É um milagre, né? Eu não sei como, mas existe. Eu lhe indaguei aqui, né? Escreve muito escrita, mais do que lê. Exatamente. Né? Aí isso é preocupante. Às vezes, quando eu sou desastrado, sou muito duro, faço uma avaliação muito dura, mas não é que eu queira. Quando eu vi, já disse, né? O cara disse, você gostou? Aí quando eu detestei. Que ninguém deve fazer. Eu estou dizendo porque eu também já, enfim, gravei alguns discos, mas eu nunca perguntei a ninguém, nunca tomei a iniciativa de indagar, pedir sua opinião. Não, se quiser dar sua opinião, dê, porque você pode, enfim, encontrar alguém que tem esse tipo de honestidade intelectual e você pode não gostar. Ninguém gosta de receber uma crítica dura por uma coisa que você cria. Você se preocupa com umas pessoas do outro lado? Medianamente, não muito. Se criticam... Você está falando isso, eu estou me lembrando de um fato que ocorreu com o Olavo Bilac. Né? Teve um jovem muito impetuoso, né, verborrágico, entregou um catatal para o Bilac. O Bilac deu uma folheada lá, um mês depois o cara voltou já com outro. Eu quero agora que o senhor, né, opine sobre este aqui. E gostou daquele, ele disse, estou gostando desse. Porque pior do que o que você me entregou, isso não pode ser. Tá vendo? Então é uma avaliação extremamente dura que ele fez, né? Sem nem ler o outro livro, né?
Porque é isso, e às vezes você é obrigado, Ricardo, assim, você sabe, constrange muito essa coisa de você... Uma coisa é o cara deixar um livro para você ler, e outra é o cara passar já os poemas querendo que você opine na mesma hora. Né? Gera situação constrangedora demais para a gente. Ô Sidney, há no senso comum uma ilusão grande, né, de que a poesia é essa coisa, né, felibata, né, enfim, a cabeça nas nuvens e tal, e a sua poesia, quem lê a sua poesia, e eu a conheço desde, enfim, dos anos de 1970, é uma poesia muito dura, às vezes um soco, né, na cara. É um inconveniente, você acha, para quem lê poesia se deparar com, enfim, com esse soco, com essa pancada? Não, eu acho que há várias, como eu estava falando, há várias famílias poéticas, né? Aí você vê, essa coisa do Nefelibata, tá, isso tem essa Vinícius família. Moraes é meio culpado por isso. Talvez, Vinícius, e mais ainda, né, os simbolistas. Certo. E Não, mais, por exemplo, repare, mais uma figura que contemporâneos, né? foi fundamental para mim, um João Cabral. João Cabral tem pavor, se você disser isso, né, eu dissesse isso a ele ficaria, né, colérico. Que história é essa de Nefelibata, né? O poeta não vive nas nuvens, cara. Vive como qualquer outro. E vive mesmo. Aqui não tem nada. O que é que o poeta tem diferente, né? Ele deve ter simplesmente uma habilidade, né, para transformar certas ideias em bons versos. É isso, né? O que se exige de um poeta não é nada mais do que isso. Você diria que um bom verso se faz a essa altura, né? Com cada vez menos palavras, no seu caso? No meu caso, sim. É o que eu tento fazer. Né? A concisão é uma coisa do clássico. Mas, não, como eu disse, não há forma, né? O cara pode ser um barroco, por exemplo, um Euclides de Cunha, um Saramago, sim, né? Mas é do seu tempo, né, Cid? Eu falo você hoje, né? Hoje, sim, mas Saramago, Gracilianamente. Né? Gracilianamente, né? Mas você veja bem, um contraponto a Graciliano é outro escritor que a gente adora, Guimarães Rosa. É o contrário, não é? É o contrário. Então, eu acho que tem espaço para todo mundo. A beleza, por exemplo, da arte, a beleza, né, da poesia, da literatura, é um mundo de família. Eu gosto de muita coisa que é diferente do que eu faço. Eu não gosto só do que é enxuto, não. Eu gosto do que é bem feito, né? Se for Guimarães Rosa escrevendo daquela forma enxudiosa, aquela coisa dele, ótimo. E se for Graciliano escrevendo da forma concisa, enxuta, seca dele, ótimo. Porque os dois são duas aulas de literatura de duas escolas diferentes e nós devemos aprender com as duas ou com as 2.000 que existirem. Ô Sidney, você falando isso, eu me lembrei de uma das entrevistas que eu tive o maior prazer na minha vida de fazer, foi com o José Mindlin. Até possibilitou que você, enfim, entregasse uns livros a ele. Ele, inclusive, elogiou muito o seu trabalho, né? E eu fiquei muito feliz quando indaguei ele, assim, olha, quem é na sua... Ele elogiou muito Graciliano, gostava muito de Graciliano, os originais de Vida Seca, ele os tinha, né? Enfim, hoje está numa biblioteca, acho que da USP, né? A USP criou um espaço para o acervo dele, e perguntei ele, o maior escritor, ele disse Machado de Assis, e eu disse o maior livro, o que foi que ele respondeu? Respondeu o que a gente responde, Grande Sertão Veredas. É isso que, né? E outra coisa, outra coisa que nos une ao Mindlin é o Montaigne, né? Montaigne. O que é que ele disse? Exatamente. Só faço aquilo que me dá prazer. Esse era o lema do Mindlin. O amor que ele tinha aos livros era um amor montaigniano. E você sabe que é outro ídolo da gente. Como Guimarães Rosa, como Graciliano, o nosso divino amigo, que é íntimo. Montaigne exatamente. É um amigo que a gente cultiva no século XVI. Do século XVI. E é isso, de cabeceira. E eu costumo dizer para as pessoas mais próximas, eu me conheci um pouco mais quando conheci o Montaigne. E, aliás, estou tentando conhecer cada vez mais, porque ele vive permanentemente na minha cabeceira. E a gente conhece, sobretudo, as partes que a gente não gostaria de conhecer da gente. Né? O canalinha que habita em cada um de nós. Não, aquela história, o homem comum, né? O homem comum. É o homem comum. Exatamente. O poeta é isso, viu? O poeta é isso. É um homem comum que sabe fazer versos, o que deveria saber fazer versos. E falando em homem comum, vou encerrar aqui, tá certo, se você me permite, com uma frase de outro escritor que eu sei que você gosta, o Philip Roth, o homem comum, né? Muito. Em que ele diz o seguinte, que os amadores, né, esperam a inspiração. Os outros dobram a manga. Não, dobram a manga e vão ao trabalho. É assim que sua poesia é feita, eu tenho certeza. Obrigado, Sidney. Eu que agradeço. Prazer recebê-lo. O lançamento é dia? O lançamento é na próxima quarta-feira, dia 17, às 19 horas, no Galpão 422, Rua Celso Piatti, ali em Jatiuca. Ok. Obrigado pela sua atenção e até a próxima semana.